O catolicismo não é uma religião da felicidade. Eu escutei isso, agora eu não me lembro de quem foi, qual padre que falou isso. Só que isso tinha me incomodado, porque eu trabalho com a ciência do bem-estar e da felicidade, que é a psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela vem das virtudes que estão na Bíblia, né? Um dos livros muito estudado pela psicologia positiva foi a Bíblia. Olha esse trecho que eu vou ler para ti, que é do Atos dos Apóstolos, tá? E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, olha só o que eu estou falando, muito alegres. Não é só a alegria, né, é o significado que eles têm por trás. Então, aqui tem felicidade. O que foi, né, que falaram quando disseram que catolicismo não era uma religião, né, uma doutrina da felicidade? Porque é uma doutrina, uma religião de sacrifício. Só que quem falou que sacrifício não é um meio também de ser feliz? Quem disse que felicidade é só ficar na vida boa e na vida mansa? Da onde que tiraram isso? O padre que disse isso, ele tá com os conceitos distorcidos. Porque o prazer imediato, nós não trabalhamos isso, né? Nenhuma abordagem que trabalha com saúde mental, com saúde emocional e física, né, obviamente, vai dizer que os prazeres imediatos é que significam felicidade. Não, dentro da psicologia positiva é muito claro o que leva à verdadeira felicidade. Porque prazeres imediatos o tempo inteiro, não ter sacrifício na vida, não dizer não, né, em certos momentos, mesmo querendo dizer sim, esse tipo de comportamento leva só aqueles pequenos momentos que não se sustentam. E a felicidade autêntica, ela é uma felicidade que se mantém, né? O estado que vai se perpetuando e vai te trazendo mais e mais satisfação com a vida. Não é ceder às tentações. Não é isso que é felicidade. Né? Dentro da psicologia positiva, a gente fala dos caminhos que levam à verdadeira felicidade. E os apóstolos, eles são um exemplo disso. Eles são um exemplo de engajamento. Eles iam, eles caminhavam, eles pregavam a palavra de Jesus, mesmo sabendo que seriam perseguidos e ali, ó, chicoteados, né, torturados, mas eles estavam engajados naquela causa. E engajamento é um dos pilares da psicologia positiva. A emoção positiva que eles tinham, olha só, no momento em que eles estavam lá pregando a palavra e que eles sabiam que eles eram dignos de Deus, era uma atitude que trazia emoção positiva, a alegria. Alegria e emoção positiva. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Inspiração é uma emoção positiva. Por mais que eles sentissem dor, eram sacrifícios, porém que traziam emoções positivas, porque sentir emoção positiva não significa que tu não vai sentir dor na tua vida. Ser feliz não significa que tu não vai ter momentos de sofrimento. Isso é um erro de pensar. Eles tinham admiração por quem eles seguiam e uns pelos outros. Outra emoção positiva. Por que eu tô falando das emoções positivas? Porque as emoções positivas, elas te conduzem a esse estado de felicidade também. Né? A gente tem ali uma matemáticazinha de um número, né, X de emoções positivas para Y de emoções negativas, para tu saber se tu é uma pessoa realmente feliz. E eles trilham os 5 pilares da psicologia, os 5 caminhos da psicologia positiva. Então, eu falei das emoções, né, positivas, do engajamento. Eles tinham relacionamentos positivos entre eles. Um era o apoio do outro. Eles se entendiam. Eles eram uma equipe unida, onde todos estavam ali querendo o bem de todos. Eles eram uma verdadeira família. Isso são relacionamentos positivos que
nós trabalhamos como um dos pilares da psicologia positiva. Essa rede de apoio. Eles tinham significado, né? Tinham sentido no que eles estavam fazendo, eles tinham um propósito. Mesmo eles sendo chicoteados, mesmo eles sendo torturados. E caso, né, vocês não saibam, eu não tinha esse conhecimento, tive há pouco tempo, a maioria deles teve uma morte muito trágica, tá? De crucificação também, até de ponta cabeça, né? De degolar. Eles sabiam que eles seriam perseguidos e que eles sofreriam as penalidades. Só que eles tinham um propósito, eles tinham uma missão, né? A missão traz um propósito. Então, eles tinham pelo que se engajar, porque tinha sentido na vida deles. Então, propósito, né? Significado é mais um pilar da psicologia positiva. E eles se sentiam realizados quando eles conseguiam cumprir o propósito em cada lugar que eles estavam. Qual era o propósito? Levar a palavra de Jesus, né? E ver outras pessoas se converterem ao cristianismo. Isso gerava o sentimento de realização. Por isso que mesmo depois de serem chicoteados, eles saíam alegres. E realização é o outro pilar da psicologia positiva, né? Então, ó, recapitulando, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significado, né, o propósito e realização. Quando tu vive esses 5 pilares na tua vida, é onde tu realmente encontra satisfação. Por isso que eles faziam o que eles faziam. Porque muitas pessoas podem se perguntar, porra, mas os caras sabiam, né, que iam ser mortos. E mesmo assim eles seguiram? Sim, seguiram. E mais gente seguia atrás. Então a missão deles estava sendo cumprida. E eles galgavam os 5 caminhos da psicologia positiva para uma vida verdadeiramente feliz, para o bem-estar. Então falar que catolicismo, que cristianismo, né, que seguir Cristo não é querer a felicidade, isso é um absurdo sem tamanho. É um conceito distorcido de felicidade. É alguém que está olhando apenas para os prazeres imediatos, como se isso fosse a felicidade. A gente sabe que quem cede o tempo inteiro a prazeres imediatos não alcança a sua verdadeira, né, sensação de bem-estar, suas realizações, não alcança a satisfação com a vida. A gente sabe que a vida é perseverar, que a vida é sacrifício também. E o sacrifício traz felicidade quando tem amor nele. Cristo não é só dor e punição, né? Ou autopunição. É felicidade, sim. Não é a felicidade pecaminosa, viciosa, de ceder às tentações o tempo inteiro, de não viver as virtudes. Isso não é felicidade nem de Cristo e nem de lugar nenhum. Isso é felicidade do diabo. Então, entender que felicidade ela vem com a vivência das virtudes. As virtudes que Jesus trouxe. Hoje em dia, a ciência demonstra isso através das nossas emoções, como o nosso corpo reage às nossas emoções, como o nosso corpo reage aos nossos pensamentos. Então, tudo que está aqui, quando a gente vivencia, o nosso corpo, ele libera hormônios do bem-estar, da felicidade, do amor, hormônios do amor. Tá entendendo? Então, como é que vai dizer que o catolicismo, ele não é uma religião de felicidade, de bem-estar? É sim, porque no final de cada sacrifício, de cada dificuldade, de cada jornada que é suada, no final delas a gente sente o verdadeiro bem-estar. Por tudo aquilo que a gente conseguiu fazer. E a gente sai mais forte. Porque era isso que acontecia. Quanto mais eles enfrentavam as dificuldades, mais resilientes eles ficavam. Mais gratos eles ficavam. E isso leva à felicidade. Nós temos as nossas autoridades, né? Eu vou na missa, igreja católica, sou devota dos santos, né? Acredito muito, sou devota de Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, né? Então, o catolicismo é muito forte em mim. E mesmo assim, eu questiono o que é a autoridade da minha igreja, que é o padre, né? Muitas vezes eu questiono o que ele está falando, porque eu tenho conhecimento daqui. Porque se eu não ler isso daqui, eu só vou acreditar no que ele fala, eu não vou questionar. Então, qualquer religião que tu estiver seguindo, não deixe de questionar a autoridade. E eu não tô falando que tu tem que chegar lá e perguntar.
Não, é questionar em pensamento mesmo. É perguntar pra ti. Mas o que ele tá falando faz sentido? É isso mesmo? Só que tu precisa ter conhecimento. Se tu não conhecer, não ter a experiência, não ter a sabedoria por ti, tu nunca vai saber se aquilo ali que ele falou é uma interpretação certa ou se é dele, porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, a gente sabe a boa vontade daquele que está ali dentro da nossa congregação, né, da doutrina que a gente segue. Só que ele é uma pessoa, ele é um ser humano e ele também pode errar. Então, né, o que eu deixo para ti aqui é: busque sempre o conhecimento. Porque quando tu tiver conhecimento, tu vai conseguir ter essa reflexão. Tu vai conseguir ter esse momento de clareza. Tu vai poder agir pela tua consciência. Tu não vai estar agindo apenas no automático porque alguém falou que é isso. E tu não vai estar reproduzindo narrativas. Porque às vezes uma palavra mal colocada, né, uma frase mal interpretada, afasta as pessoas daquilo que tu está querendo atrair, né? Então tu vê, falar que o catolicismo ele não é uma religião de felicidade pode afastar muita gente. Porque muita gente pode pensar, porra, mas eu quero ser feliz, eu não quero ficar me punindo o tempo inteiro. Então eu vou ter que ir para outra religião. Tá vendo o perigo? Né? Por isso que a gente precisa ler e conhecer. Porque mesmo diante de alguns erros cometidos por um ser humano, a gente vai olhar para aqueles erros e pensar, tudo bem, né? Aquilo ali que ele falou não condiz com o que eu estou lendo, né? Não é o que eu acho apenas, mas com o que eu estou lendo. Só que tem muito mais verdade por trás. Eu não preciso abandonar o que eu acredito, o que me faz bem. Se tu seguir o que Cristo trouxe pra gente, se tu seguir os ensinamentos dele, tu vai ver como a tua vida vai mudar para muito melhor. Às vezes assusta, porque realmente é uma mudança muito grande. Só que quando tu começa a colher os frutos dessa mudança, tu pensa assim, puta merda, por que eu não fiz isso antes? Como é que eu demorei tanto tempo para entender isso? Só que cada pessoa tem o seu tempo. Agora cabe a ti aproveitar o teu momento. E pode ser que teu momento seja agora. E tu tá deixando correr o tempo e não está se voltando para as virtudes de Cristo, tá? Então, meu nome é Adriana Carboneira, sou psicóloga positiva e eu espero, então, ter te ajudado um pouquinho a destrinchar as barreiras da tua consciência, né? Despertar um pouco mais para a realidade que existe à nossa volta e que muitas vezes tu está deixando de percebê-la. Um forte abraço, um grande beijo, fica com Jesus Cristo, com a Nossa Senhora, fica em paz e até a próxima.